vou fazer a leitura de um trechinho aqui, uma lição do livro Minuto de Sabedoria, enquanto aguardamos aí os demais irmãos que estão chegando, aproveitar esses minutos que antecedem e fazer esta leitura desta mensagem para todos nós, em nome de Jesus. A beleza transitória da matéria passa depressa. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem convive. Há flores belíssimas e perfumadas que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios, realizando suas tarefas. Não seja, pois, leviano, não prefira o efêmero ao eterno, a beleza à sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito imortal, nosso verdadeiro eu, e não no cedo, no que cedo desaparece. Assim, podemos perceber, e eu gosto muito de estar sempre repetindo o que vou dizer agora, meus irmãos. Em doutrina espírita, nada é por acaso e tudo vai gerando e compondo, né, um complemento, seja qual for o tema, como tudo na vida está sob o comando do Pai. Está tudo interligado. Todos nós estamos interligados no todo. E assim é que nesta belíssima mensagem, que é a beleza transitória da matéria, que passa depressa, tem tudo a ver com o tema que o nosso irmão estará nos apresentando nesta noite. Então, mais uma vez, eu parabenizo e, em nome da sala de estudo Francisco Cândido Xavier, ao nosso irmão por ter aceito o convite para a apresentação do trabalho desta noite e aos demais irmãos já presentes que estão por vir para participar desse encontro e, assim, aprendermos juntos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus através desta doutrina de amor, que é a doutrina espírita. Eu vou fazer uma breve prece e passar a palavra para o nosso irmão, para que ele possa apresentar-se e apresentar o seu tema, o tema desta noite. Elevemos o nosso pensamento ao nosso querido Pai, que nos permite a todos estar juntos em nome de Jesus, para mais esse aprendizado divino. Que os espíritos superiores possam, assim, conforme a vontade do Pai e os nossos merecimentos, estar instruindo, intuindo o nosso irmão como a cada um de nós, fazendo com que aguçemos os nossos sentidos para juntos discernirmos com mais exatidão o tema que pelo nosso irmão será apresentado. Que a paz e a luz se faça em nossos corações e em nossas consciências, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. E assim, eu passo a palavra ao irmão. O abraço fraterno, em nome da sala Francisco Cândido Xavier. Seja bem-vindo, meu querido irmão. E, de antemão, já vou dizendo, vou me ousando, né, a vos dizer que eu espero que não demore para que tenhamos, assim, um segundo encontro ou muitos mais, se for da vontade de Deus e dos nossos merecimentos. Boa noite, nosso irmão João.
e a todos os irmãos. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Boa Assim, noite. Que assim está seja. aberto os trabalhos desta noite e que os demais irmãos possam ir chegando pouco a pouco para não perder o banquete espiritual desta noite, né? É isso. Muita paz e muita luz. Fique à vontade, meu irmão. Você terá aí 40, 45 minutos para fazer a dissertação e Perfeito. teremos aí uns 10 a 15 minutos para que os irmãos possam complementar ou fazer perguntas para obter melhores esclarecimentos. Boa noite. Perfeito. Boa noite. Todos estão me ouvindo muito bem? Ótimo. Perfeitamente, então. Sim. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né? É um privilégio poder conversar um pouquinho mais sobre o Espiritismo, sobre a reforma íntima em si, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Me chamo Michael, sou psicólogo aqui na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, né? Já venho aí trabalhando com a psicologia há 9 anos, conhecendo um pouquinho mais da espiritualidade, pude ter o privilégio também de conhecer Joana de Ângeles e todo o trabalho de Divaldo, né? Que trouxe aí essa bênção que é a parte psicológica, né, o estudo psicológico que Joana fez, e foi através dessa paixão que eu senti de imediato ao conhecer esse lado psicológico espírita, né, que Joana traz como psicologia profunda ou psicologia transpessoal, e o assunto da reforma íntima, o quanto que isso bate com a psicologia trabalhada aqui no consultório todos os dias e o quanto isso traz de reflexão necessária para todos nós, não só num trabalho terapêutico, mas realmente num trabalho de pensamento íntimo, diário e constante. Né? Então, assim, novamente, muito agradecido por estar aqui e dando início realmente nessa conversa, é algo que quando a gente ouve falar sobre reforma íntima, né, principalmente dentro de uma casa espírita ou de uma conversa ali com o pessoal que realmente possa estar conversando sobre esse assunto, gera realmente aquele passo para trás, aquele susto de quem for falar sobre isso vai vir falar sobre os meus defeitos, vai vir falar que eu estou atrasado no progresso, vai trazer que eu estou longe da perfeição, enfim. A reforma íntima sempre traz esses pensamentos, né? Que na grande maioria das vezes são pensamentos ansiosos que a gente tem, uma vez que a gente pensa que a tão reforma íntima que todos falam tem que acontecer assim, né, de uma hora para outra. E como eu repito muito aqui no meu consultório, tudo é um processo, né? Todos nós fazemos parte desse processo evolutivo, cada um no seu tempo, lembrando sempre que Deus, por mais que a gente erre, por mais que a gente se atrase, por mais que a gente fique estagnado no mesmo lugar, né, patinando ali no mesmo lugar, por mais que a gente se revolte, Deus continua nos amando, não diminui em momento algum esse amor que Deus sente pela gente. E a gente aqui no plano terrestre fica nessa ansiedade máxima de achar que precisamos ser perfeitos para que Deus realmente nos ame de verdade, para que realmente as bênçãos que o mundo promete para a gente aconteça. E a gente eventualmente esquece que no próprio Evangelho diz: sede perfeito, né? Ou seja, temos essa perfeição dentro da gente, precisamos realmente começar a colocar em prática. Então, assim, quando o mestre, né, Jesus, nosso mestre amigo, realmente trazia reflexões há 2000 anos atrás, né, um pouquinho mais, e falava através de parábolas. A gente entende que na época se tinha um entendimento, uma inteligência social pior do que temos hoje, né? Existia um lado mais primitivo. E ainda assim, Jesus se fazia entender e trazia reflexões mediante de todas as adversidades que tinha na época. Claro,
se os próprios apóstolos ali, os discípulos, né, esses amigos tão próximos de Jesus, tinham ainda uma dificuldade, quiçá nós hoje em dia, com todas as distrações que o mundo, né, nos dá, com todas as informações que é bombardeado em cima da gente através de rede social, através de conversas no dia a dia, as notícias falsas que rodam para todo lado. E aí? O que a gente vai fazer com tudo isso? Né? O mundo nos convida a ser distraídos, a estar distraídos, a permanecer nessa distração constante, e aí vem a reforma íntima e fala: não, a gente precisa olhar para dentro. Então, o que seria esse olhar para dentro? Né? O que é essa reforma íntima? Então, não é uma guerra que a gente vai começar a travar contra nós mesmos, e sim uma reconciliação que a gente precisa fazer com a nossa consciência. Né? É um momento que a gente precisa tirar para falar: calma aí, eu preciso parar de culpar o ciclano, o beltrano, o fulano e começar a entender que dentro de mim existe uma consciência com uma vivência muito vasta, e essa vivência traz um monte de comportamento, o qual grande parte dele reflete sim em mim, no que eu sou hoje, e essa batalha, se a gente quiser colocar como essa luta mesmo, nessa guerra, mas é uma luta interna que eu preciso fazer as pazes com essas sombras que eu tenho dentro de mim. Eu preciso acolher essas sombras. Ah, mas eu preciso me tornar perfeito de uma hora para outra. Não. Transformação pouco a pouco. Ah, mas Mai, como assim transformar pouco a pouco? Porque a gente tem que entender primeiro nossos sentimentos. A gente tem que entender nossos pensamentos. Somos resultados infalíveis do que pensamos, já dizia Joana. Né? Então, se a gente para pensar realmente que o nosso pensamento ali tem esse poder de transformar o que acontece ao nosso redor, eu lembro que lá no centro a gente costuma trazer a reflexão de que pensemos então que o nosso pensamento gera uma, uma massa ao nosso redor. E essa massa realmente é o quê? Resultado dos nossos pensamentos. Se trouxemos durante a semana uma sequência de pensamentos negativos, isso que está ao nosso redor vai estar o quê? Carregado de coisas negativas. Logo eu vou atrair um monte de amiguinhos espirituais ali também, tanto encarnados quanto desencarnados, que estão nessa mesma faixa vibratória. E aí depois a gente reclama: ah, mas só aparece traste na minha vida. Só aparece pessoas que me colocam para baixo. Mas antes a gente não chegou a pensar que quem realmente fez aquele ambiente convidativo, né, que fez aquele ambiente que chama, que está brilhando assim, ó. Mas está brilhando o quê? Uma luz que somente esses irmãos que estão numa vibração negativa vão se atrair. Maico, então quer dizer que a gente colocar essa massa em volta da gente de pensamentos positivos, otimistas, de uma vibração de amor, de luz, eu vou chamar a mesma vibração para mim? Sim. Eis aí um dos passos dessa reforma íntima. Eu quero tanto que o mundo ao meu redor mude, mas eu não quero mudar primeiro. Mas é o primeiro passo. Não tem como eu começar a querer uma mudança e esperar que o externo, que é tão ilusório assim, mude primeiro. Isso a gente pode pensar que é um relacionamento familiar, um relacionamento amoroso, as amizades, a vida profissional. Na hora que a gente olha para dentro e entende que o nosso corpo reage de acordo com o que a gente pensa, que o nosso corpo traz realmente uma, uma impressão do que acontece no nosso íntimo. Então, tudo reflete através dos nossos pensamentos? Sim. Eis aí uma das maiores responsabilidades
E ainda Joana traz e fala assim: ah, somos culpados. Não, não gosto de utilizar essa palavra culpa. Troquemos elas por responsabilização. Então, se a gente se autorresponsabilizar pelo que a gente pensa, logo pelo que acontece com a gente, podemos sim tomar uma atitude perante a isso. Ponto. Já temos o quê? O primeiro passo de uma reforma íntima. Olhar para dentro, parar de se distrair com esse mundo que é tão expert nessa distração. Nossa, Maica, é difícil? Muito. Mas justamente o que vale muito costuma o quê? Nos dá muita coisa. Tá? Então, assim, essa ideia central para que a gente possa viver os ensinamentos de Jesus, chegar ao mais próximo do que o Jesus foi e é para a gente ainda hoje. Mas, Maico, por que que é tão difícil? Vamos lembrar, gente, os nossos obstáculos enquanto seres aqui encarnados. Seres que estão, vamos lembrar também, como diz o Evangelho, que estamos num planeta de provas e expiações. Logo, não podemos, né, seria como um dever nosso diário, lembrar dessa situação, lembrar desse planeta que é realmente um hospital-escola. Logo, precisamos aprender muito, ensinar muito, e sim, passamos por alguns sofrimentos, passamos por dores, passamos por períodos de recuperação, seja física, mental e espiritual. Então, tendo esse pensamento, a gente lembra: opa, obstáculos, ego, orgulho, hábitos que a gente traz e a gente acha, ah, mas na minha infância, Michael, dessa vida e todas as outras que a gente viveu, trazemos esses mesmos hábitos, hábitos que, graças à misericórdia divina, não nos lembramos. Porque se um dia a gente pudesse acordar e lembrar de todas as vidas que a gente já teve, a gente ia ter um piripaque no mesmo momento. Se a gente já é ansioso, gente, se a gente já sofre por antecipação com os acontecimentos do nosso dia a dia, imaginemos então o quê? Pensar nos acontecimentos de várias vidas passadas. Então, essa vaidade que o mundo implanta na gente, imprime na gente todos os dias, mais um obstáculo. Desânimo, então, nem se fala. E o desânimo é o quê, gente? Se a gente fica parando para pensar assim, ah, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou sem motivação, não tenho energia. Eis aí a solução. Vou esperar que o externo me motive? Não, eu preciso me motivar. Falta de ânimo. Eu preciso buscar o quê? Pensamentos positivos. Joana de Ângeles traz, principalmente lá no filme, para quem assistiu o filme Mensageiro do Divaldo, assim que um pensamento negativo assolar a nossa mente, troquemos esse pensamento imediatamente. Aqui na psicologia, eu tenho uma amiga psicóloga que falou uma vez isso para mim e eu concordo. Assim que um pensamento sabotador se faz presente, precisamos sabotar o pensamento sabotador. Não podemos deixar. Porque um pensamento leva a outro, que leva a outro, que na hora que a gente vai tentar sair desse buraco, é como se fosse o quê? Aquela onda que a gente acha que já passou e está vindo outra atrás. Então, se a gente não continua fazendo um esforço para passar, eventualmente a gente é o quê? Acometido por mais uma dificuldade. Então, o maior inimigo da reforma íntima raramente está fora da gente. Ele está em silêncio. Aqui, ó. Costumo dizer para o pessoal de estudo lá no centro também, temos, na maioria das vezes, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, esse espírito evoluído que foi, por um gesto de amor, de luz, enviado realmente por Deus para nos acompanhar a vida toda, ele está de um lado aqui falando. Aí tem as ilustrações que o mundo coloca, como se do outro lado tivesse o quê? Um diabinho.
Mas essa voz que está do outro lado é a nossa consciência. Esses vários eu que existe dentro de mim, pensando um monte de coisa negativa, que está o quê? Sobressaindo a intuição do nosso guia, do nosso protetor. Eis então a necessidade que a gente tem de manter a comunhão com Deus, esse contato com Jesus, esse nosso mestre amigo, esse governador maravilhoso que a gente tem. Ou seja, é uma leitura edificante todos os dias. É a prece constante. É você poder realmente o quê? Ter o entendimento que quanto mais a gente se capacita, se imune mesmo, traz para dentro da gente pensamentos positivos, edificantes, menos a gente vai ter oportunidade de ficar o quê? Vivenciando coisas negativas. Então a nossa própria consciência é o nosso maior inimigo. Nossa, Mike, mas eu não paro para pensar isso. Realmente. A necessidade o quê? Da gente vigiar, né, no evangelho que quase todo mundo sempre fala, vigiar e orar. Duas palavrinhas ali, tão pequenininhas, mas de uma dimensão que necessita de uma disciplina muito grande, de um esforço muito grande, diário. Pensemos então, como que eu vou educar meus pensamentos? Como que eu vou educar meus sentimentos? Joana traz justamente em seus livros. Eu não sou aquele cara, tá, gente? Fazendo um parênteses aqui, que eu acho que todo mundo deve conhecer, eu já vi em algum lugar, aquela pessoa que fala, nossa, porque de acordo com o livro tal, no capítulo tal. Não. Eu saio lendo, saio anotando, saio igual a Haroldo sempre fala. Vi uma palavra, ó, isso daqui vai ser legal para minha palestra. Vi uma frase, nossa, isso daqui vai ser bacana. Mas é de uma experiência que às vezes alguns palestrantes, alguns professores de curso têm, que eles realmente trazem isso específico. Eu, como leio praticamente 90% os livros que Divaldo, né, escreveu através de Joana, que Joana coloca através da psicografia de Divaldo, perdão. Então eu sempre falo assim, Joana, tá? Então assim, Joana propõe o quê? Que a gente pensa, o que que me irrita? Durante o dia, se eu chegar no final do dia e puder refletir, o que que me irritou hoje? Se eu puder fazer um pensamento breve de que o que que realmente desperta em mim essas chagas da humanidade que é orgulho e egoísmo. Esse interesse pessoal. Coisas, né? Essas três. Haroldo ainda fala numa palestra dele sobre reforma íntima. Isso daí. Se eu não me engano, num livro de Emmanuel. Emmanuel traz o quê? Orgulho, egoísmo, que todo mundo fala que são as chagas, né, da humanidade, mas traz um terceiro ponto que é o interesse pessoal. Eu preciso refletir sobre isso, entendendo enquanto espírita de verdade que isso está prejudicando o meu processo evolutivo, entender que coisas assim aparecem repetidamente na minha vida e eu entendo como é normal. Aquele vitimismo de, a gente está no planeta Terra mesmo, né? Aqui é de prova e expiação, é só sofrimento, né? Um monte de coisa difícil para viver. Fazer o quê? Faz parte. Claro que faz parte. Mas aí entra um negócio que a gente chama de inteligência emocional, a qual a gente divide em três etapas também, que é o quê? Eu preciso perceber o que está acontecendo. Vou dar um exemplo básico para vocês. Vou trabalhar todos os dias. Chego no meu trabalho e começo a perceber que todo dia eu chego no meu trabalho, eu estou tendo uma dor de cabeça que não tem motivo.
Eu percebo que fulano, ciclano vem falar comigo e eu já estou irritado antes mesmo da pessoa vir falar. O trabalho que eu deveria entregar, eu estou demorando mais tempo que o normal. Exemplos básicos, eu preciso primeiro perceber. Eu percebi que está acontecendo algo diferente, ok. Aí eu preciso entender o que está acontecendo. Segundo passo da inteligência emocional, eu preciso de entendimento. O que é esse entendimento? É saber que talvez eu tenha saído de casa depois de uma briga. Todo dia antes de sair de casa eu brigo com alguém. Ou durante o trânsito eu sou extremamente irritado no trânsito. Logo, eu chego contaminado no meu serviço. Entendi. Então eu percebi que eu não estou normal. Eu entendi agora o porquê que eu não estou normal. E aí vem a parte crucial, que é a terceira. E a única que a gente controla, que é o nosso comportamento. Então, se eu percebo, se eu entendo e eu não faço algo a respeito, eu estou o quê? Aceitando a condição. Então, eu preciso, se eu entendi que é o trânsito que está me deixando envenenado, logo eu preciso dar um jeito o quê? Nesse meu comportamento na hora do trânsito. Se eu dei um jeito e parei de me estressar no trânsito, eu chego no serviço e eu estou diferente agora, conversando pacificamente com as pessoas, entregando o meu trabalho tranquilamente, eu percebi o quê? Que era o trânsito que me prejudicava. E eu fiz algo a respeito, logo eu estou o quê? 0,00001% melhor do que eu estava antes. Isso é só um exemplo de algo que eu posso pensar todos os dias, refletir o que aconteceu, identificar algo que eu possa fazer. Marco, e se eu não souber como faz isso? Precisamos pedir ajuda. É onde entra um processo terapêutico, é onde entra um atendimento fraterno na casa espírita, é onde entra um auxílio, seja em que casa religiosa você queira frequentar, mas que tenha alguém que consiga te dar um acolhimento, uma escuta de qualidade e realmente talvez direcionar você para algo que você não está conseguindo enxergar sozinho. Hoje, no mundo, hoje em dia, o que geralmente as pessoas fazem? Encontra outra pessoa e fala: Nossa, o trânsito tá insuportável. Aí a pessoa que você conversa fala: Realmente tá, eu tenho vontade de fazer besteira todos os dias. E o outro vai falar o quê? Não, a gente tem que realmente fazer algo. Ou seja, a sua energia chamou alguém que condiz e que é compatível com o que você estava pensando, e a pessoa vai falar algo que é bom para você? Não. Vai falar algo para que continue naquela vibração. É de interesse, gente, vamos lembrar sempre. É de interesse de uma vibração negativa, pessoas que são reféns dessa vibração negativa, pessoas que já estão acostumadas, muito provavelmente de vidas passadas, a ficarem no vitimismo, na reclamação constante, nos pensamentos negativos, numa auto-obsessão ali que fica realmente remoendo um estado negativo, espíritos assim vão atrair o quê? Espíritos iguais. Então, se em algum momento a gente não parar, refletir e começar a agir diferente, seremos o quê? Mais do mesmo. Quando eu digo para vocês que eu falei anteriormente, abraçar a sombra, né? Significa entender que existe um lado nosso que lá atrás, no nosso passado, fez algo que hoje arrasta nos nossos dias. E eu vou condenar esse meu passado? Não. Eu vou acolher. Eu vou mostrar que isso não faz mais parte do meu dia a dia. Só que eu preciso substituir velhos hábitos por novos. Todos de uma vez? Negativo.
um de cada vez. Vou dar um exemplo para vocês, como se fosse o jogador de futebol. O jogador de futebol, ele não tem ainda nenhuma qualidade. Ele não sabe correr dentro de campo, ele não sabe driblar, ele não sabe cabecear a bola, ele não sabe chutar o gol, ele não sabe dar um passe. O treinador não vai passar todos os fundamentos para ele todos os dias. É bem provável que ele foque em um fundamento para que esse jogador se destaque naquele fundamento, e dentro do que o jogador é muito bom, ele vai trabalhar em cima disso. E ele vai aprender outros fundamentos de uma maneira o quê? Progressiva. Transferindo isso para a nossa vida, é aquilo. Eu posso, Maico, entrar, eu vou fazer 5 vestibulares. Eu quero fazer medicina, administração, geografia, engenharia e astronomia ao mesmo tempo. É possível? Para algum gênio, para alguma situação, talvez seja. E para a grande maioria? Vamos tentar fazer um de cada vez? Substituir, então, velhos hábitos, velhos padrões por novos. Substituir pensamentos, crenças que a gente tem, que a gente bate o martelo e fala, é assim, pronto e acabou. Não, não precisa ser assim. Era assim. Foi assim. Hoje, eu querendo, não precisa ser mais. A comunhão constante que eu falei para vocês, meus irmãos, é manter essa vida espiritual constantemente. Não nos tornarmos reféns dessa vida terrena, material, carnal, e esquecer que realmente existe um espírito dentro desse corpo de carne que realmente comanda tudo isso. O espírito que vive pela carne vai acabar o quê? Refém da própria. Se eu vou fazer tudo pelo mundo da carne, mundo material, eventualmente, na hora que eu volto para o mundo espiritual, eu vou achar que não faz sentido. Aí eu fico preso justamente ao quê? A essas paixões do mundo terreno. Mais um passo que deveremos o quê? Constantemente ficar de vigia. Essa necessidade que é bombardeada na nossa cabeça todos os dias do mundo material. Michael, eu não consigo sair disso. Michael, eu não consigo ver a necessidade disso. Michael, por mais que eu leia, faça. Mais uma instrução de Joana. E do Evangelho, claro, né, que coloca como fora da caridade não há salvação. Façamos caridade. Se tem um exercício que transforma, é fazer a caridade. Não necessariamente a caridade é só aquele exercício que a gente pega um prato de comida e dá a quem não tem de comer, oferece algo material a quem não tem. Temos vários exemplos de caridade, caridade começando principalmente conosco. Tem um exercício lá no centro que o pessoal costuma questionar, principalmente no dia de doação de cesta e leite, né, no projeto Alta de Souza, que questionamos de vez em quando no atendimento psicológico, lá no atendimento fraterno, o que é caridade? E geralmente os assistidos trazem como caridade é quando a gente faz o bem para o próximo. Igual vocês fazem aqui, ó, vocês estão doando cestas, vocês estão ofertando às vezes um bem material que nos faz falta em casa, ajudar realmente o próximo. E aí eu trago a reflexão para todos e para vocês aqui hoje. Por que a gente nunca pensa que caridade pode ser realmente uma ajuda para nós mesmos?
ser caridoso conosco, aplicar essa vontade de auxílio ao próximo para nós mesmos, realizar essa reforma íntima todos os dias, porque assim como o Haroldo Dutra disse na palestra dele, ele deu exemplo do avião, falando sobre a reforma íntima. Reforma íntima é como se a gente estivesse no avião em movimento e o piloto vai lá e fala no microfone: teremos que fazer um reparo no avião. Em movimento. O que isso quer dizer, Maico? Quer dizer que a nossa vida não tem uma pausa para que a gente realize a reforma íntima, reforme realmente o que a gente precisa e a gente despausa a vida e depois volta tudo lindo e maravilhoso. Não. A vida está acontecendo agora, hoje. E precisamos fazer a reforma íntima com a vida em movimento. Pois é fazendo que a gente vai aprender. De que adianta um médico, às vezes, que estuda década, se especializa em algo, continua lendo, continua estudando e nunca praticou. Nunca pôde colocar em prática justamente o exercício. Adiantou de algo? Não. Então vamos nos movimentar. Enquanto Deus, na sua misericórdia, coloca o quê? A vida em nós todos os dias. O despertar, realmente, acordamos, damos graças. E a partir do momento que entendemos que temos mais uma oportunidade para corrigir o necessário, para auxiliar quem precisa, para enxergar dentro da gente e ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. É ter realmente essa necessidade de eu preciso mudar. Eu tinha deixado até escrito aqui, eu vou ler para vocês. Cadê? Aqui, ó. Repetimos constantemente um sofrimento. Falamos constantemente algo que nos prejudica, mas a gente tem a inocência de acreditar que a gente sente algo e aí a gente é automaticamente aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sente raiva e automaticamente a gente se julga o quê? Seres ruins. Então você imagina a gente sentir raiva por quê? Porque a gente deixou de vigiar os nossos pensamentos, porque a gente está sofrendo às vezes algum tipo de influência externa, justamente por não ter vigiado, por ter baixado a guarda. E é um momento, é um período que a gente está. Uma outra pessoa próxima pode ter falado: nossa, olha que monstro, olha que monstro essa pessoa. E a gente se intitula o quê? Uma pessoa ruim, porque sentiu raiva. Ou senão a gente sente medo por alguma situação, receio, inseguro, e se julga o quê? Uma pessoa fraca. O pensamento tem esse poder de que se a gente fica repetindo isso constantemente dentro da gente, a gente se torna. E aí como que eu vou tirar isso? Chega aqui na terapia, o paciente fala que faz anos que ele tem esse pensamento de que é fraco, de que é ruim, de que é incapaz, de que merece realmente o quê? Tudo de mal que está acontecendo. Mas eu digo para vocês, o mesmo poder que a gente tem para colocar um pensamento negativo e fazer com que isso se torne verdade na nossa vida, nos prejudicando, temos também o mesmo poder de colocar um pensamento positivo, de pensar algo realmente com otimismo e fazer com que isso se torne algo positivo na nossa vida. Uma crença realmente que nos leva à frente, adiante, que nos faz evoluir.
seria de uma injustiça muito grande se a gente pensasse negativamente e o peso desse pensamento fosse extremamente maior do que um pensamento positivo. O pensamento ele tem o peso que a gente dá para ele, gente. Somos resultado infalível do que pensamos. Joana traz também, somos herdeiros de nós mesmos. Logo, se eu trago esse vitimismo, essa insegurança, esses medos, receios, e faço disso um peso muito grande, isso vai se tornar a minha realidade. E não adianta terceirizar a culpa para todo mundo. Não adianta. Reforma íntima é autoconhecimento sem culpa. É parar de acusar, é parar de apontar o dedo. É parar de sentir esse ódio de si mesmo, é parar de olhar para si e falar que é uma vítima, que está acontecendo, porque é isso mesmo, e que não é possível, e coloca a culpa em Deus, e coloca a culpa em todo mundo. Não. Porque outro ponto muito forte da reforma íntima é o quê? Quando a gente começa a melhorar. A gente começa a melhorar, nosso mundo começa a mudar. E eis aí os comportamentos que a gente tem o quê? Medo, receio. Estou acostumado com 10 pessoas próximas ao meu redor. Começo a aplicar a reforma íntima, começo a realmente mudar os meus pensamentos. Se eu estou mudando meus pensamentos, muda automaticamente os meus comportamentos. E ao ver dessas pessoas ao meu redor, eu não sou mais a mesma pessoa. E aí o que acontece? Algumas se afastam. E aí vem aquela necessidade que eu acho que eu tenho de manter todas essas pessoas perto de mim. E aí o que a gente faz? Para com o processo de reforma íntima. Volta a ser quem a gente era antes, para manter essas pessoas ao nosso redor. Isso não quer dizer, gente, que acontece só com pessoas. Às vezes a gente faz o processo de reforma íntima e percebe que não cabe mais ficar no serviço que a gente estava. Não faz mais sentido. Eu preciso ir para outro lugar. Eu percebo que aquele ambiente talvez estava me prejudicando. Mas eu faço o quê? Interrompo o processo de reforma, permaneço no lugar que estava realmente me prejudicando, porque eu tenho medo de dar esse passo fora da minha zona de conforto. E eu trago uma verdade para vocês. Pessoas, trabalhos, situações são colocadas em nossa vida, assim como Joana traz para Divaldo, no momento que ela fala. Chegarás o momento que perceberás que tudo que foi colocado em sua vida foi colocado como empréstimo. Nada te pertence. Tudo pela misericórdia de Deus, pelo amor divino, foi colocado em nossa vida para que nós nos melhorássemos. A pessoa que nos ama está ali para que nos melhore, para que a gente se enxergue diferente e trabalhe. A pessoa que traz o quê? A raiva, o ódio, que desperta essa coisa negativa em nós, está ali justamente para isso. Para que através dela a gente possa perceber o que eu preciso mudar. O bem material, o trabalho, os filhos, os amigos, empréstimos. E uma vez que a gente percebe que é isso, pessoas, coisas, costumo dar o exemplo para meus pacientes, é igualzinho um seriado da Netflix, dessas plataformas de streaming que tem aí pelo mundo. Às vezes a gente gosta tanto de um personagem numa série e ele na segunda temporada sai. A gente se revolta. Mas aquele personagem cumpriu o papel dele. Outras pessoas permanecem na nossa vida durante a série toda.
E a gente deseja toda temporada que essa pessoa saia. Mas ela precisa estar ali o quê? Durante toda a nossa vida, nos ensinando do começo ao fim. Certas pessoas que a gente quer que permaneçam estão ali só numa participação especial. Elas são colocadas justamente para despertar uma emoção na gente, um sentimento, uma oportunidade que Deus está dando para a gente enxergar algo, mas por distrações do mundo, às vezes a gente não está com a lente específica para enxergar aquela oportunidade. E aí, depois de muito pensamento, a gente pensa: nossa, realmente eu tive uma chance na minha vida. Vai voltar exatamente aquela chance? Provavelmente não. Mas ela tende a aparecer na sua vida de uma maneira diferente. Quantas vezes for necessário para que você o quê? Aprenda, evolua. Então, eis aí de novo o exemplo que o Haroldo deu. Nosso veículo está em movimento. E precisamos fazer a reforma, os reparos, enquanto está em movimento. Para que não caiamos justamente na estatística, vamos colocar assim, do plano espiritual, de chegar lá e, ai, se eu soubesse. Ai, se eu tivesse prestado atenção. Se eu não tivesse sido tão teimoso, tão vaidoso, tão egoísta, tão orgulhoso. Eis aqui a nossa chance, irmãos, de trabalhar cada detalhe desse todos os dias. Não esperemos uma palestra, não esperemos um atendimento fraterno do centro. Não esperemos um momento de conquista maravilhosa para que a gente possa realmente ficar eternamente grato e lembrar justamente dos ensinamentos de Jesus. Não esperemos um leito de hospital para que a gente possa realmente dar valor às coisas. Façamos por disciplina. Joana traz para Divaldo: não espere de mim regalias e conforto. Espere trabalho, disciplina, muito esforço. Reforma íntima, meus irmãos, é isso. Termos a necessidade de mudança, mas principalmente enxergarmos e procurarmos essa mudança. A reforma íntima não pede para que a gente seja melhor do que os outros. Ela nos convida a sermos melhores do que fomos ontem. Eu não preciso pensar numa vida inteira. Eu preciso entender que a minha quinta-feira precisa ser um pouquinho melhor que a minha quarta. Que meu final de semana precisa ser melhor do que eu vivi a minha semana toda. Não basta que a gente admire Jesus. Não basta que a gente fale de Jesus. Não basta que a gente realmente estude toda a vivência de Jesus enquanto irmão encarnado nosso aqui. Não basta também a gente entender que nossa grandeza e o nível de evolução de Jesus e achar que realmente, como a gente é muito, muito distante de Jesus, condiz com todo o nosso comportamento, às vezes medíocre, pequeno. O desafio, meus irmãos, é viver Jesus todos os dias. O desafio é lembrar da companhia de Jesus ao nosso lado todos os dias. Jesus nos convida todos os dias a refletir, a perguntar: o que queres de mim? Jesus traz todos os dias: o que queres? Assim como Jesus chegava a todos os necessitados, que ele performou milagres, e questionava: o que queres que eu faça? Um pensamento, meus irmãos, de cada vez. Uma atitude de cada vez. Façamos isso. Lembrando que a gente tem
um dia de cada vez. Se eu for ainda mais adentro, se a gente parar para perceber, cada respiração que a gente faz, no final, a gente para de respirar. E aí vem mais uma outra respiração. Tenhamos a fé, meus irmãos, do mesmo jeito que a gente pisa e tem a certeza absoluta que o chão vai estar ali para nos sustentar. Tenhamos a mesma fé de que um agricultor, assim como eu ouvi também nas palestras de Haroldo Dutra, um agricultor que faz o plantio, mas não sabe se vai realmente dar certo. Não sabe se vai acontecer uma tempestade, se vai vir uma seca, se algum bicho vai vir e realmente assolar a sua plantação, enfim. Mas ele planta na fé de que vai dar certo. Eu encerro essa minha fala de hoje justamente nesse pensamento. Que possamos todos os dias plantar algo que a gente realmente quer colher. Não o próximo. Não o que a gente viu que vai ser bom. Mas que a gente saiba, porque eu olhei para dentro e eu percebi que eu tenho a necessidade de plantar. Seja o esforço do amor, da caridade, da compaixão, seja a necessidade de melhorar a minha impaciência, a minha intolerância. Dentre todas as paixões que realmente assolam a vida do ser humano, possamos olhar para o irmão nosso Jesus e realmente olhar esse guia, esse exemplo e viver Jesus todos os dias, lembrando justamente que Deus nos ama, independente se a gente hoje não conseguiu, se a gente hoje conquistou algo, e que tenhamos a certeza de que somos seres imortais e que temos toda a eternidade pela frente para conseguir que o dia que eu tenho certeza que vai chegar, estarmos ao lado de Jesus trabalhando como seres de luz, perfeitos, em comunhão com Deus, porque é isso que ele fala. Eu e Deus somos um só. Gratidão, meus irmãos, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos e que Jesus os acompanhe hoje e sempre. Que assim seja, meu irmão. Dizer Assim seja. do sentimento Que assim que seja. prevalece em mim nesse momento, Falei? eu não encontraria uma só palavra que expressasse com exatidão tal sentimento. Mas ele é recheado de imensa alegria e gratidão a Deus por nos contemplar nesta noite com a vossa presença, meu irmão, bem como de cada um dos irmãos que se permitiram a estar presentes para ouvir esta dissertação em que o irmão, não aqui desmerecendo na vossa capacidade, mas como instrumento maravilhoso da bondade do Pai, veio como intermediário dos espíritos superiores, fazendo voz aos nossos ouvidos, para que pudéssemos despertar com profundidade a esta tão sonhada reforma íntima, que foi tão bem apresentada pelo nosso irmão. Gratidão. O que é verdadeiramente sábio é simples, e foi dentro desta simplicidade, desta humildade,
como o irmão nos apresentou, que certamente eu, em particular, terei dificuldades para conciliar o sono, porque da maneira como nos foi apresentado, fomentou em nós, em mim em especial, a vontade de permanecer aqui no meu cantinho, estudando um pouco mais, mas não nos livros, mas fazendo uma reflexão profunda e estudar um pouco mais, dentro do apontamento que pude aqui fazer de todos os pontos relevantes que o irmão, com muita propriedade, colocou para nós. E para não roubar o tempo dos demais irmãos que sinta assim a necessidade de dirigir uma pergunta ou até mesmo acrescentar algo ao tema, eu parabenizo o irmão, agradeço a Deus em nome de Jesus, aos espíritos superiores, nossos irmãos amigos, que nos permite esse encontro fraternal e que tivemos este banho de luz do conhecimento acerca da reforma íntima. Um abraço em nome da Sala Chico Xavier, como disse de início, ficaremos ansiosos para um reencontro com o nosso irmão e assim poder nos deleitarmos neste banquete espiritual do conhecimento fraternal. Eu abro o espaço para que os irmãos, nossa irmã Maria aí colocou a mãozinha. Fique à vontade, minha irmã. Tem mais? Pode falar, minha irmã. Está desabilitado o microfone dela. Teu microfone está... Gostei muito das palavras dele. Nossa. Pode falar, minha irmã. Maria Helena, seja bem-vinda. Boa noite, Michael. Boa noite a todos. Boa noite. Eu, primeiramente, peço desculpa a todos pelo atraso. Eu acabei adormecendo. Eu estou em Portugal e com 4 horas a mais no fuso horário, aqui já é 00:30, e só porque eu estou de férias é que eu consigo estar convosco. Eu estou lendo um livro, Michael, que é Ao Encontro de Jesus, do Rafael Siqueira, e hoje à tarde eu estava lendo o capítulo 3, que ele fala de Jesus, o psicólogo por excelência. E eu já sabia que eu ia assistir essa palestra, e achei que ele estava falando e fazendo uma análise da parábola do filho pródigo, e me lembrou muito a questão do autoconhecimento e me fez fazer alguns links com a questão da reforma íntima. E quando eu li a frase, né, que é atribuída a Agostinho de Hipona, conhece-te, aceita-te e supera-te. Eu acho que resume e vem de encontro ao que você nos trouxe, a nossa postura enquanto, né, espíritos que temos de lidar com essa questão da reforma íntima, né? E ver a reforma íntima como um convite, né, a essa elevação e lidarmos sem nos culpabilizarmos. Eu achei que realmente trazia esse convite. E o que eu também queria trazer, e num caso meu, né, acho que nessa questão da caridade para comigo, eu pude recentemente observar quando eu senti uma grande dificuldade em dizer não, né? Muitas das vezes eu dizia um sim querendo dizer um não,
dizia aquele sim, assim: "Ah, tá bem, eu vou tentar, ou não sei se vou conseguir", mas, né, foi preciso até também um apoio, né, de uma colega sua de profissão que tem me dado assistência, para eu aprender a dizer um não, obviamente com um não assertivo, né, estou bem comigo, e um não onde realmente eu coloco limites, né, da maneira mais assertiva possível, né, e sem colocar barreiras, né, sem colocar aqueles abismos. Então eu acho que, eu reconheço que para mim está fazendo, assim, uma grande diferença, e acho que está sendo um ato de caridade comigo. É o que eu noto, que muitas das vezes é algo que a gente também acaba se anulando um pouco e tentando agradar, né, a todos, e se excluindo. Isso é uma partilha, né, muito particular, poderá fazer sentido ou não aos demais, mas é algo que eu noto, e que isso tem sido um ato de caridade para comigo, e algo que eu vinha me deixando, assim, meio de lado durante algum tempo. E no mais, eu agradeço, as suas considerações, e já fiz algumas anotações, e num primeiro momento, reforma íntima, né, todos nós já ouvimos, né, já vimos, já lemos tantas vezes, mas é um tema que não se esgota, né, é um tema que não se esgota, é um tema atualíssimo, e é tão bom como pessoas, com contributos, né, visões, e até mesmo a sua formação acadêmica, e toda a sua, todo o seu percurso, né, dentro da doutrina, tem sempre a acrescentar, né, novas perspectivas, e tem sempre a trazer, e eu sou muito grata. Mais uma vez, gratidão, não só, né, ao Michael, mas a todos, e em especial ao Alberto pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, irmã Maria Helena. Como você disse, realmente essa parte do livro Conhece-te, né? E realmente faz algo a respeito, né? É uma superação, é uma adaptação, é um ponto onde da reforma íntima e a caridade consigo mesmo, eu consigo lembrar justamente daqueles exemplos dentro de terapia, onde a gente fala, a gente aprende a ser muitos personagens a vida toda, né? Então a gente nasce e aprende o primeiro personagem de ser filho ou filha, de ser irmão, de ser colega de classe, de ser um bom aluno, de ser às vezes alguém dentro de um esporte, de alguma outra situação. E aí a gente conhece alguém, a gente aprende a ser namorado ou namorada, depois aprende a ser marido e mulher, tem uma profissão e aprende a ser esse profissional. É uma vida que a gente vai vivendo personagens e se esquece de ser nós mesmos, né? Então, realmente, quando eu questiono muitas pessoas, elas chegam e falam: eu sou marido de fulana, eu sou filho de ciclano, eu sou amigo de tal, tal e tal, eu trabalho com isso, eu faço. Eu falo assim: não, mas quem é você? Né? Me fale sobre você. E impacta as pessoas, porque elas vão saber e realmente elas trazem consigo mesma a interpretação externa. Aí ela vai parar na consciência e falar assim: bom, minha mulher diz que eu sou legal. Meu amigo diz que eu sou fiel. Meus filhos dizem que eu sou espetacular, que eu sou um herói. Ah, mas sem ninguém. Quem é você? E realmente a grande maioria não sabe responder. Como eu disse, a vida nos bombardeia com distrações
do começo ao fim. Por isso que tantas vezes em leito de morte as pessoas param e realmente se conscientizam de algo que queria fazer a vida toda e nunca fez. Algo que queria falar, às vezes um eu te amo para uma pessoa próxima e nunca disse. Sente a vontade de um abraço e nunca deu. Então, são coisas que a gente só vai descobrir nessa situação onde eu preciso me conhecer. Hoje mesmo eu tive uma mensagem de um possível novo paciente, onde ele mandou uma mensagem para mim em janeiro, perguntando como que funcionava, valores. E hoje, iniciando agosto, ele manda uma mensagem: Oi, doutor, não vai ter como mesmo. Vou ter que tentar a terapia. Fiz de tudo e tô aonde? No fundo do poço. Então espera chegar realmente no limite para aí olhar para si mesmo. Façamos isso todos os dias, o quê? O olhar primeiro para a gente. Esse não que você aprendeu, irmã, acredito que tenha sido libertador. E é realmente uma palavra poderosíssima, mas que traz aquele exemplo que eu falei, traz mudança, traz uma melhora. E com essa melhora acontece o quê? Limites, afastamentos. Obrigado realmente pela sua partilha, tá? Se mais alguém tiver algo a colocar, por favor, fique à vontade. E a nossa irmã disse, eu também quero aproveitar o momento e agradecer a nossa irmã Maria Helena. Tem tudo a ver, sim, minha irmã, contribuiu muito, sempre contribui, sempre nos ajuda. Muito obrigado. Fique à vontade, disse, e depois de disse, como estamos aproximando do nosso horário, se nenhum outro irmão queira fazer uso da palavra, a gente volta com o nosso irmão Maico, abusar ele mais um pouquinho, para ele fazer as considerações finais dele e proferir a prece de encerramento das atividades desta noite. Fique à vontade, disso. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Estamos todos na caminhada, né? Maicon, você conseguiu, assim, penetrar na alma da gente. Acho que já é da profissão da religião até, né? Você falou coisas bem assim, que às vezes a gente não leva no dia a dia, né? A gente falou da fé, né? A gente sabe hoje que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Muitas vezes a gente esquece. A gente às vezes fala dos filhos, né? Fala dos netos e esquece de falar da gente, né? O que a gente melhorou, o que a gente pode fazer em prol da gente mesmo. Porque eu aprendi, né, há pouco tempo que estou com vocês, né, que a gente pode ser melhor sim, que a gente tem que, muitas vezes, aquele nosso não tão doído, a gente tem que dizer, né, para o bem nosso mesmo. E a gente tem que às vezes a gente fala assim, não, eu sei o que que a pessoa está falando, pensando, e a gente nem se conhece. E a gente tem que se conhecer realmente, a gente tem que parar e falar quem sou eu, por que é que eu estou aqui, no que eu posso melhorar, no que eu posso melhorar para mim e por mim. Então eu vejo que você, assim, abriu um leque, principalmente, assim, para mim, né, posso ser do que eu posso ser melhor para mim no dia a dia, dizer as palavras que muitas vezes nós não falamos, não sei por quê, eu te amo, fulano, eu sabe, quero dar o abraço na pessoa, né. Muitas vezes nós esquecemos disso, nem lembramos. Isso é tão importante, muitas vezes aquela pessoa que está do nosso lado espera tanta às vezes, né, uma palavra, um incentivo, aquele aperto de mão, estou aqui, né, se conheça, vamos viver a vida, você tem o direito de viver, porque estamos aqui pisando no planeta Terra, né, um planeta que a gente veio para ser melhor, e por tudo isso, Michael, eu particularmente
Eu gosto assim, sabe, quando as pessoas falam de alma para alma, e você falou de alma para alma, porque palavras, né, a gente sabe muitas vezes a gente ensaia, né, até os "te amo", muitas vezes sai na hora errada e para a pessoa errada. Mas quando aquele "te amo" é da alma, soa bem diferente. Gente, e é isso, né, eu não poderia deixar de ter emoção, que eu vivo emoção, assim, no dia a dia, preciso trabalhar isso em mim, e é isso, gente. Gratidão, irmã. Obrigado. Obrigado, Disse. Mais alguém dentre os irmãos que queira aproveitar ainda e dirigir alguma pergunta ou acrescentar algo? Pronto. Então, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Maicon. Mais uma vez, aquele abraço fraterno, meu irmão. Que Jesus continue nos abençoando a todos. A você, nesta noite assim especial, que foi e é portador desses espíritos superiores que buscam a nos auxiliar através da instrução. E você veio como esta ferramenta esta noite para trazer para nós este tema maravilhoso da forma magistral que o irmão apresentou. Então, mais uma vez, em nome da sala, agradecemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, estamos felicíssimos e agradeço a todos que se permitiu estar aqui junto conosco nesse aprendizado divino, né? E aí você fica à vontade de fazer suas considerações finais e nos brindar com a prece de encerramento das atividades. Muita paz para todos, muita luz. Muito obrigado, irmão. Novamente, é uma oportunidade muito boa de estar aqui. Gratidão pela oportunidade. Né? Eu acredito que os agradecimentos mesmo é sempre para Jesus. Né? A oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, e onde Deus permitiu esse encontro para que tivesse esse engrandecimento mesmo, essa evolução, essa instrução e essa conversa tão cheia de amor, tão cheia de luz, né? Então, graças a Jesus ter permitido isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Né? Agradeço, sim, a oportunidade, talvez futura, de estarmos reunidos novamente. Né? Então, o que Deus permitir, a gente vai estar aqui presente, sim. Sempre trazendo aí, às vezes, um assunto diferente, uma continuidade desse assunto, enfim, o que Deus permitir. Mas, para encerrar mesmo, então, assim, peço que todos fechemos os nossos olhos agora, né? Que possamos imaginar Jesus aqui conosco, porque é exatamente isso que acontece. Onde se encontra um ou mais, ele sempre se faz presente. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso mestre amigo, te agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, para trazer um pouquinho do teu evangelho, um pouquinho que a espiritualidade amiga nos permitiu conversar hoje, para que possamos evoluir, Jesus, e chegar cada vez mais próximos do que o Senhor é para a gente. O Senhor permite que a gente possa ser todos os dias. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela oportunidade de tantos irmãos estarmos aqui reunidos. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Mestre, por tudo que o Senhor coloca e retira em nossa vida. Te agradecemos o alimento de cada dia. Te agradecemos a tua bênção em nossa água sempre fluidificada, para que possamos sim receber a energia necessária para que renove a nossa fé, a nossa esperança, em dias melhores, em situações onde a gente possa realmente usufruir do teu amor, Jesus. Pedintes que somos, pedimos em nome daqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, aqueles que se encontram, Jesus, em hospitais, nas ruas, abandonados em casas de repouso,
em abrigos. Peço em nome daqueles que ainda não te conhecem, Jesus, que possam receber o teu amor e a tua luz em seus corações. Peço em nome daqueles que sofrem e não conseguem pedir ajuda, Jesus, que você toque o coração deles, para que possam realmente trocar a lente e começar a perceber que a ajuda está mais próximo do que eles imaginam. Que os ventos da vida possam trazer os pensamentos positivos necessários para que a gente evolua, para que a gente vigie e ore todos os dias a caminho de uma evolução, a caminho desse mundo de regeneração que já se faz presente nessa transformação. Que esse mesmo vento da vida, Jesus, possa levar a raiva, o ódio, as amarguras, as mágoas, a inveja, os ciúmes, que leve tudo que nos faz mal, Jesus, e que permaneça aquilo que temos a necessidade de trabalhar. Obrigado, Jesus. Que o nosso dia seja reflexo de tudo aquilo que a gente faz para nos melhorarmos. Que o restante da nossa semana seja produtivo e feliz, Jesus, como tu sempre desejas. Peço permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.